Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que eu vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas à palavra. É tempo de advento, é tempo de espera. Semana passada nós celebramos a solenidade do Cristo Rei e encerramos o ano litúrgico. E encerramos as leituras que eram referentes ao ano que foi o Evangelho de Lucas. Hoje nós abrimos um novo ciclo. Eu uso a palavra ciclo, porque a nossa vida e a liturgia em nós, ela é elíptica. Palavra complicada, não. Nós passamos muitas vezes pelas mesmas festas. Eu e você, quantos natais já passamos? Quantos adventos já passamos? Mas é impressionante que o ciclo litúrgico, ele gira, ele volta, mas em torno do mesmo eixo: Jesus Cristo. Todo o templo litúrgico tem um único eixo: Jesus. É impressionante que esse eixo sendo Jesus Cristo, tudo o que celebramos é em torno dele. Os cristãos, as primeiras festas cristãs, sabe quais foram? Domingo, que para eles ele é dia do sol, para os pagãos, e para nós de nosso Senhor. A segunda festa estabelecida a ser celebrada foi a Páscoa, que foi essa necessidade que a comunidade cristã percebeu de, em meio às pequenas Páscoas, celebrar os maiores feitos de nosso Senhor. Qual foi o maior feito de Jesus Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Mas como falar de paixão, morte e ressurreição se não falar do seu nascimento? Marcou-se o Natal. Mas o Natal era tão importante, uma festa tão significativa, que significa o Cristo, o nascimento de Deus, a encarnação de Deus, que viu-se a necessidade de antecipar 4 domingos chamados de Advento. O que quer dizer a palavra advento? A palavra advento não é uma palavra eminentemente cristã, era uma palavra do Império Romano, que significava advento, a vinda do rei sobre a cidade. Advento era isso: quando se tinha um grande feito,
a visita do imperador, ou ia se nomear um rei, então em todo o reino se estabelecia advento. É claro, para nós, cujo rei é Jesus, que vai nascer, é natural que nós entremos nesse tempo de advento, expectativa, preparação. E tudo na igreja lembra isso. É verdade, nós já temos o nosso presépio, lindíssimo por sinal, que é um presépio napolitano, típico da região de Nápoles, no sul da Itália. Com inspiração em presépio napolitano, apresentamos a cena da natividade em um templo destruído, representando o passado, deixando para trás com o nascimento de Jesus, o futuro de um novo tempo. Jesus é a boa nova. Por isso, foi muito bem pensado este presépio. Se você olhar as colunas não são salomônicas, elas são corinto, e os capitéis estão caídos. Significa, o antigo templo foi destruído. Que assim também seja 2020, e que o Natal traga um tempo novo, de esperança. Mas nós já olhamos para lá, mas temos que nos deparar, a manjedoura está vazia. Então ele há de vir, advento, o rei, o imperador vai visitar nossa cidade. O rei, o imperador que é Deus, visitará mais uma vez o nosso mundo. E é real, na liturgia é real. E bem-vindo seja o Senhor neste término de 2020. Mais do que nunca nós precisamos da visita de Deus para aplacar tantas tribulações que estamos vivendo. Esse é o sentido do advento. Por isso nós nos voltamos com a roupa roxa, para lembrar, a festa maior está por vir. Por isso o roxo, que é usado na quaresma, é usado no advento. E isso eu expliquei lá no missa parte por parte. Por isso não se tem flores coloridas, mas sóbrias. Não se canta o glória, porque é advento, está se ensaiando o glória para se cantar no Natal. Não se acende todas as velas, porque a vela irá culminar na última, quando o Senhor chegar. Percebe que a liturgia é riquíssima. Até as músicas são em tons menores, para serem, entre aspas, sofridos, porque o rebento do sol maior será para o Senhor. É mais ou menos assim a primeira leitura. Uma das mais belas e lindas leituras do Antigo Testamento. De Isaías capítulo 63, aí é uma coxa de retalhos. Mas qual o contexto? Gente, o povo está na Babilônia, e eles ficam lembrando aquele dia fatídico, aquele dia vergonhoso, humilhante, em julho do ano de 568 antes de Cristo. Eles ficam lembrando aquele dia em que os soldados do rei Nabucodonosor entraram em Jerusalém e pegaram o templo e foi destruído. As crianças foram mortas, os idosos foram assassinados e os reis foram levados, deportados. Aquele povo que está lá na Babilônia não consegue esquecer aquele dia fatídico da destruição. Eles não ousam chamar Deus de Pai, até então, por duas razões. Pai para eles era Abraão, e a palavra pai era usada para os deuses pagãos. É nessa leitura, pela primeira vez no exílio da Babilônia, que eles falam que Deus é Pai, dizendo assim: Deus é maior do que Abraão, Deus é maior do que Moisés.
Ele é o nosso Redentor, é Pai e Redentor. E eles começam, se você olhar, por favor, olhe no seu, abra o aplicativo e veja na leitura, na primeira leitura, eles começam até se queixando: Senhor, por que viraste o teu rosto para nós? Mas a própria leitura vai mostrando, se você avaliar depois, dizendo: Senhor, não fostes vós que virastes o rosto, somos nós que o desobedecemos. Se irritaste com os nossos pecados, somos nós, Senhor. Meus irmãos, não é o que vivemos, nós vivemos um exílio. Estamos vivendo o ano de 2020, só não amadurece, só não se torna gente quem não quer. Porque 2020 veio com puxadas de tapete na humanidade inteira, é ou não é isso? E estamos ainda vivendo isso. Será que nós vamos nos voltar, como a primeira leitura, em dizer: o nosso Pai, Deus é Pai, e será o nosso Redentor? A palavra Redentor também não é uma palavra nossa. O que significa a palavra Redentor? Explico tal qual expliquei advento. Redentor era uma palavra usada quando um filho, ou uma filha, ou alguém da família era raptada. Redentor era aquele que ia conversar com os raptores e negociar o preço da soltura, incorrendo no risco de ele, como redentor, ter que trocar de lugar se a pessoa era muito querida. Então, quando nós falamos Redentor, Jesus Redentor, é aquele que veio nos tirar do pecado, aquele que veio e que negociou o valor do nosso resgate. Redentor. Mas não quiseram preço nenhum, ele teve que trocar de lugar, foi imolado. Mas aqui a primeira leitura é exatamente: vem um Redentor. Então esse advento em plena pandemia, que não vai acabar, quiçá dia 1º de janeiro pudéssemos dizer acabou, mas não, meus irmãos, nós vamos entrar no Natal e vamos adentrar, mas o nosso coração tem que ter esperança, isso sim, esperança num Deus que muda a sorte do seu povo. É nesse contexto que Jesus, como Redentor, vem o Evangelho. Como eu disse, nós agora vamos estudar muito o Evangelho de Marcos. Eu tenho explicado liturgia a quem escuta, a quem não escuta, a quem entra por aqui, sai por aqui. Muita gente pergunta: padre, se a gente vai na missa sempre, a gente lê os evangelhos todos? Um ano foi Lucas, agora Marcos, ano B, ano A foi Lucas, agora é Marcos, depois vem Mateus. Então nós vamos adentrar em Marcos. E Marcos hoje coloca um texto pequeno, mas profundo. Volte à primeira leitura, na Babilônia e a nossa realidade na pandemia. Deus é Pai e é Redentor. O Evangelho nos fala nada menos do que isso mesmo. Diz aqui, no primeiro domingo do Advento: vigiai, o Redentor veio, o Redentor vem. Veio no presépio, virá no juízo final. É a segunda vinda. A primeira é que acontece no presépio, a segunda ele virá, vigiai. É impressionante. Eu falava que foi a primeira vez que a palavra Pai apareceu na Bíblia, no Antigo Testamento, foi na primeira leitura. No Novo Testamento, só nos Evangelhos, aparece 188 vezes a palavra Pai, e Jesus usa com abundância. E é nesse contexto que Deus vem em socorro ao seu povo. O Senhor voltará, tomai cuidado, porque não sabeis a hora, por isso vigiai. Se nós percebêssemos quantas vezes a palavra vigiai vem no Evangelho hoje, é como o homem que ao partir para o estrangeiro, Jesus,
De novo, o Redentor partiu para o estrangeiro, voltou para o Pai. Deixou a casa sobre as responsabilidades dos seus empregados, os cristãos. O reino de Deus, o Redentor já nos deu a casa. A gente olha aqui, a responsabilidade dos empregados, deixou sua casa. Você percebe o evangelho que está dizendo? Ele deixou sua casa. Esse mundo que ele pagou com preço do sangue, a casa é dele, o mundo é dele, a humanidade dele, sob nossas responsabilidades. Os cristãos. E o que estamos fazendo? Acabando com a casa, acabando com o planeta, acabando com a fé, acabando com o amor, sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. E não é assim? Cada um de nós não temos uma tarefa? Padre, pai, mãe, dentista, empregado do lar, agricultor, cada um não tem sua tarefa nessa casa que é de Deus? Temos. E ainda o Senhor disse, mandou o porteiro ficar vigiando. Quem é esse porteiro? Aqui, bispos, papa, padre, nós somos os porteiros. Se vocês têm que estar vigilantes, nós temos que estar ao quadrado vigilantes. Vigilantes, por que alguém é vigilante? Primeiro, para não deixar que o povo durma, é uma das nossas missões. Segundo, para ver se o inimigo está se aproximando. O vigia ficava para tocar o sino ou acender o fogo, para dar sinal para os outros: levantem, armem-se, os inimigos estão se aproximando, vão tomar a terra. Sentinelas, em outras palavras. Mas eu te pergunto, na tua família você não tem que ser o vigia? Durma para ver, cochile para ver, deixa o inimigo tomar de conta, deixa o ladrão entrar, e vai ver se não vai te amarrar, e vai roubar. É impressionante. Não se sabe a hora que o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada, ao amanhecer. Não se sabe. Pode ser qualquer hora, qualquer dia, qualquer circunstância. Acordemos. O Senhor veio, o Senhor vem, para que Ele não chegue de repente e encontre dormindo. Vigiai. Portanto, meus irmãos, abrindo esse advento, esse advento de 2020, atípico de tudo que eu já celebrei, e de vocês também. Quem imaginava estar vocês de máscara? Quem imaginava estarmos lutando para não ser contaminado, rezando para sair uma vacina, suplicando a Deus pelo número dos desempregados? Quem imaginava? Mas nós estamos no advento e somos chamados a não perder a esperança da fé. E vigiai, sabendo que o Senhor vem, o Redentor vem, Jesus Cristo. Vigiai, acordai, o Senhor vem para nos salvar.